Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Shira, eu sou criadora aqui do canal Visão Interior e hoje eu tô aqui para falar com vocês um pouquinho sobre a engrenagem que é o universo. Eu falei um pouquinho já no canal sobre consciência e o que é expandir a consciência. Se você não assistiu, assiste, tá? Para você entender que eu vou pontuar algumas coisas aqui que talvez eu acredito que você vai entender, mas talvez seja mais interessante você assistir como uma continuidade. Quando você passa a estudar, a expandir a consciência e cada assunto que você estuda, na verdade, quando você começa a estudar, você percebe que por mais que você estude, por mais que você saiba, por mais livros que você tenha lido, vídeos que você tenha assistido, aulas, quanto mais você estuda, mais parece que você não sabe nada. Por quê? Você começa a estudar um assunto. Estou estudando as leis do universo, vou te dar um exemplo. Aí nessa lei aqui, tá, eu estudei lá as leis. Nessa lei aqui fala de um negócio que eu não entendi, eu não sei o que é. Aí você vai procurar. Aí a hora que você procura, fala de outra coisa que você nem sabia que existia, então você vai estudar. E assim vai desenrolando o novelo. E você vai descobrindo um monte de coisas, vai aprendendo coisas novas. E isso que é tão gostoso no aprender, né? No estudar, no conhecer as coisas. E daí, com o passar do tempo, você conhecendo, você estudando, você buscando, você já trilhou um caminho muito grande. Então, que é a engrenagem do universo? A engrenagem do universo é você, são as peças se encaixando para formar um objetivo final. Você tem uma peça aqui, tem outra peça aqui, tem outra peça lá, tem outra peça aqui, outra peça aqui. E quando você olha, às vezes você fica muito perdido, porque você não sabe que peça que encaixa onde, o porquê que tem essa peça, porque parece que você nem precisa de todas as peças, de tantas peças assim, de todas elas. Não é assim que a gente se sente? E na verdade a gente precisa de todas. Alguém sabe, alguém já montou o quebra-cabeça e é onde a gente busca conhecimento de outras pessoas para agregar a nós o que elas sabem, né? Então, como é que o universo funciona? Por que tem uma engrenagem? Né? Ele tem um fluxo, ele tem um tempo das coisas acontecerem, a gente fica muito perdido porque a gente não sabe onde começa um ciclo, onde acaba, o porquê que isso aconteceu, o porquê que não tinha que acontecer. E como que a gente lida e aprende a lidar com as coisas que acontecem sem enlouquecer, porque o planeta parece um planeta de doido, né? Você, num dia, você escuta que tem que agir assim, aí você passa a agir assim, aí no outro dia vem alguém e fala que não é assim que tem que agir, que você tem que fazer tal coisa. E cada pessoa acha uma coisa, e não tô dizendo que tá certo ou tá errado, não é isso. Tô dizendo que a gente se sente muito perdido, que a gente não sabe o que fazer, quem seguir. Chega uma hora que a gente quer jogar tudo pro alto e nunca mais ver ninguém, que a gente não quer mais fazer nada. Então, não se perca com essa sensação. Procure, investigue, tá? Se você tá nesse ponto, eu vou te indicar um livro, tá? Ah, mas eu não gosto de ler, mas faça um esforço, é por você, tá bom? Sempre vou indicar livros aqui que eu leio, que eu gosto muito. Sabe aquele livro que você começa a ler e acende aquela luz, você fala: "Ah, meu Deus, é assim, é por isso. Ai, então é assim?
Ah, agora eu entendi. Agora eu consegui entender, né? Essa frase aqui, às vezes você lê o livro, né? Passou batido, mas aquela frase te acendeu uma luz no escuro que você conseguiu enxergar. Então, eu vou indicar esse livro, é do Caibalion, ou Caibalion, não sei direito como fala, eu falo Caibalion, tá? Vou continuar falando assim, porque é o jeito que eu gravei. Ele tem, no Caibalion, tem as leis herméticas, né? Da funcionalidade do universo, de como funciona o universo. E esse livro ele é muito interessante, porque ele tem o primeiro princípio dele é que é o mentalismo, que o universo, que tudo que se passa é dentro da mente do todo. Conforme você vai estudando as leis herméticas, a engrenagem começa a juntar. Se você é leigo nesse assunto de espiritualidade, é muito interessante, comece a ler. Eu recomendo o canal da Maya Andrade, ela tem vídeos ótimos sobre esse assunto, que você aprende muito, muito, muito. Assista, nem que for, que você, mesmo que você não acredite, assista a nível de conhecimento, entendeu? É um conhecimento para você. As leis universais são como as leis da física. Elas estão lá, você está sujeita a elas, você acreditando ou não. Uma lei básica, que acho que todo mundo conhece, ação e reação. Isso é básico. Toda ação tem uma reação. Toda reação vem de uma ação. Isso é básico. É uma lei da física básica. Todo mundo estuda isso na escola. Ela tá lá. A lei tá lá. Você está sujeito a ela. Você acreditando nela ou não. Entende? Então, talvez essas leis universais consigam te ir acendendo as luzes de coisas que você não sabia, que você desconhecia. Comece por aí, que essa lei do mentalismo, ela te expande, é, ela te abre uma visão que muitas pessoas não conhecem, nunca imaginaram. Não, sabe quando você assiste um filme que você assiste o filme e fala, nossa, mas vai acontecer isso, vai acontecer tal coisa, eu tenho certeza. Olha que filme previsível, você acha que começa a achar o filme até chato. Olha lá, tá vendo? Olha lá, tá vendo? Aí é o que eu achei. E aí você chega no final e não é nada do que você pensou e você caiu igual um patinho em todas as cenas, as falas que o diretor colocou lá pra você caiu e no final do filme você caiu de cara no chão, porque não era nada daquilo que você tava pensando. É assim, estude, é muito interessante as leis herméticas. E essa lei do mentalismo, ela fala que tudo que existe, que a gente diz sobre matéria, né? Que acontece dentro da mente de Deus, que todo o universo, tudo que existe é na mente do todo, né? Ele chama de tudo. Todo, Deus, não importa o nome que você dá, é o Criador do universo, é o Criador do mundo, meu, seu e tal. E conforme você vai estudando essa parte de tudo está na mente de Deus, e conforme as outras leis vão se aplicando a isso, porque ela é a principal. Mas aí te bate um negócio assim, como que tá tudo na mente do todo? Isso é muito esquisito. Mas aí você faça uma reflexão básica, por favor, vou te passar um pensamento, você reflita aí, você. Fecha o olho e imagina que você tá numa praia, imagina que você tá numa praia, tomando um suco à beira-mar,
sentado naquelas cadeiras de praia maravilhosas, debaixo de um guarda-sol, o clima tá ótimo, você sozinho. Agora, imagina que chega uma pessoa para falar com você. Você tá lá, deitado, fecha o olho aí, imagina. Deitado lá na sua cadeira de praia, curtindo uma praia, chega alguém e fala alguma coisa para você. Você não conseguiu imaginar, você não conseguiu enxergar a praia. Se você ficar, é que aqui foi um tempo curtinho, mas se você ficar pensando, imaginando, você não sente como se você estivesse lá? Isso é criação. Quem que inventou a caneta? Ué, o cara que inventou a caneta, me desculpa, eu não sei quem é, tá? O cara que inventou a caneta, na mente dele, ele fez a caneta, ele sabia o que era, como que funcionava, ele só não tinha aqui para pegar na mão, mas ele fez. Então, primeiro, tudo que existe é na mente que existe primeiro, depois que passa a existir aqui na matéria, né? E mesmo assim a matéria, uma hora eu vou falar um pouco mais, que a matéria, na verdade, ela não é assim sólida do jeito que a gente imagina, né? Tudo é vibração, tudo se movimenta. Inclusive, essa é uma das leis do livro do Caibalion, que tudo é vibração, tudo está em movimento, mesmo que não pareça. O que acontece? A densidade da vibração do movimento é que faz parecer sólido ou não, né? Então, se tudo é vibração, tudo é a mente do todo, e a gente consegue fazer um pensamento se tornar material, como? A gente pensa, eu vou criar a pessoa que inventou a roda. Poxa, como que ela fez a roda lá atrás? Como? Da onde que criou a roda? Ela pensou do pensamento, ela fez. E é assim que funciona, do pensamento que surgem as coisas. Então é do pensamento do todo que surgiu o universo e surge, ele cria o tempo todo. Gente, isso eu tô falando assim de uma forma bem simples. O livro, o linguajar do livro, ele é bem mais sofisticado, ele é mais complicado um pouco, tá? Faz você refletir e faz você aprender bastante sobre esse ponto e vários outros, né? Eu vou falando em outros vídeos, mas eu queria pontuar mais esse, porque essa engrenagem do jeito que funcionam as coisas começa a partir desse princípio. Ele é fundamental para entender o resto do funcionamento do universo. Ele é muito necessário que você compreenda e imagine que a gente cresce num paradigma de que nós somos isso daqui. Quem sou eu? Eu sou a Xirra, eu tenho 1,50 e tantos, eu peso tantos quilos, minha cor da pele é X, meu cabelo é castanho, né? Eu tenho tantos anos, e assim que a gente se identifica. Então, quando a gente liga a luz da consciência que a gente percebe e traz quem nós somos de verdade, a gente percebe que a identificação com com esse corpo, com esse rosto, com esse nome, não é quem nós somos. Não sei se ficou claro para vocês. Como assim? Não é quem eu sou? Poxa, eu cresci assim, eu sei que meu nome é tal, mas a verdade é que o nosso espírito está Xirra hoje. O meu espírito está Xirra hoje, né? Mas e a hora que eu morrer? Eu vou continuar Xirra? Não, eu sou um espírito.
Eu tô dentro da mente do todo e eu faço parte do todo. Então, quando você vê nas escrituras aquela frase, o reino de Deus está dentro de vós, é porque dentro de cada um de nós tem um pedacinho do todo, do Criador. E é isso que nos torna que torna as pessoas, que torna tudo tão especial. Mas um ponto que é muito complicado é quando você passa a entender que dentro de tudo que existe, que tudo é o todo. O que é o todo? Essa cortina é o todo. A porta é o todo. Seu vizinho, seus amigos, sua família, né? Todos somos o todo, mas você consegue enxergar desse jeito? Reflita aí, você consegue enxergar que aquela barata que você matou tinha um pedaço do todo? É difícil, né? É muito diferente. É um paradigma que é o jeito que a gente aprende, né? Quando você começa a enxergar o universo desse jeito, que tudo faz parte do todo, você começa a entender que o jeito que você lida com as pessoas, com as coisas, que você trata as coisas, o jeito que você cuida, né? E que você ai, meu Deus, fugiu a palavra. O jeito que você vive, vamos dizer assim, talvez seja o que esteja te deixando com aquela sensação de que sempre tá faltando algo, porque como se você não tivesse completo. Você tem um plano, realizou aquele plano, tá, eu quero um carro. Aí você vai, luta, trabalha, consegue o carro com muito esforço, e aí você tem o carro. Aí você passa um tempo feliz, daí pronto, você já quer outro carro, que aquele já passou. A vontade que você tinha já deu. Aí você quer outro carro, aí outro carro. E parece que nada te satisfaz. Parece assim, não. A hora que eu conseguir tal coisa, eu vou ficar feliz. E a hora que você consegue, parece que ainda tá faltando alguma coisa. Você tem essa sensação? Mas se eu pensar por esse lado, será que o que tá faltando não é você perceber a conexão tão especial que você tem com o Criador, que talvez isso que sempre te falta, sempre parece que tá faltando. Você vai no mercado, você olha as coisas, sempre parece que tá faltando, sempre parece que você precisa, e sempre mais, e mais, e mais, e mais. Talvez você precise começar por aí, mudando a percepção da sua realidade, entendeu? Do que você acredita que é real, né? Não tô dizendo que as coisas não são reais, gente, não é isso, por favor. Compreendam que a realidade, ela talvez a gente interprete ela de um jeito que não é. Igual o filme que eu dei o exemplo, que você tá achando que sabe tudo do filme, que nossa, que filme batido, que eu já sei tudo que vai acontecer, super previsível, e chega lá no final, não é nada do que você estava pensando. E a vida às vezes é assim. E conforme você vai encaixando as peças, você vai vendo coisas que você não conseguia perceber antes, tá? Recomendo o livro Caibalion, recomendo o canal da Maya Andrade, ela fala bastante desse assunto, é muito interessante. E
essa é só a primeira lei. Eu acredito que eu vou falar bastante das leis universais aqui, porque elas puxam outros assuntos de crescimento pessoal. É porque é uma engrenagem, né? Uma coisa vai ticando a outra, uma coisa vai ligando a outra. Então, a parte de tudo semente e tudo ser vibração, que nada é sólido, tudo se movimenta, ela é um primeiro passinho para você entender a importância de saber como o mundo funciona. Não tô falando de política, tô falando do lado de sentimento, como você de sentimento do universo e de como as coisas funcionam para da entropia, dessa bagunça que parece que é o mundo porque nós não entendemos. E aí, conforme a gente for aprendendo, as pecinhas do quebra-cabeça vão se encaixando, tá? Então, pense no mundo como uma engrenagem, pense que tudo o que você aprende vai te levar a subir os degraus da escada para chegar num ponto que você consiga entender cada vez mais como que funciona o mundo, por que que existe o mundo, por que que você existe, da onde que você veio, para onde que você vai, o que que você está fazendo aqui, por que que o conhecimento é tão importante, como que funciona a sua família, a sua vida, por que que seus negócios estão desse jeito, tá? Se você tem essa insatisfação, se você tem esse sentimento que sempre tem alguma coisa faltando, comece por aí, certo? Então, essa mensagem que eu vim passar para vocês, a engrenagem é uma primeira peça, essa, pense nisso. Imagine, feche seus olhos e pense, reflita sobre essa parte desse vídeo de que tudo está na mente de Deus. E se tudo está na mente de Deus? E aquele bichinho que você viu na rua, tinha o todo nele ou não tinha? Tá? Começa a refletir. Você consegue enxergar o todo em tudo? Você já ouviu, né? Ame o próximo assim como a ti mesmo. Você consegue amar o próximo como a ti mesmo? Na sua família, na sua casa, no seu bairro, no seu trabalho. Pense aí, reflita, tá? Esse é um pensamento que eu vou deixar aí pra vocês. Mais pra frente eu vou continuar falando, tá? Desse ponto das leis do universo, porque isso encaixa muito, né? Nas coisas que eu quero falar. Então, é uma reflexão aí pra vocês. Então, pra vocês que me acompanharam até aqui, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.